Boa noite a todos, espero que se encontrem todos bem e, acima de tudo, que já estejam com disponibilidade suficiente para poder ouvir e até, de certa forma, partilhar aquilo que vos trago aqui hoje relacionado com este tema do direito histórico da Rússia ao Alasca e que pode naturalmente causar aqui alguma curiosidade entre todos. Alguns provavelmente já estarão aqui a par daquilo do tema, outros nem por isso, mas eu farei com certeza questão de vos explicar para que todos possam perceber o que é que está aqui em causa. Antes de mais, eu gostaria de fazer, não sei se não me conseguem ouvir, sem som, não me digam isso. Conseguem ouvir? Gostaria só de saber se me conseguem ouvir. Ok, pronto, então é porque conseguem. Muito bem, antes de mais gostaria de vos pedir que me deixassem um gosto, um like, para ajudarem a promover o direto, para ajudarem a promover o vídeo, para ajudarem também a promover o canal, que é extremamente importante e dependemos naturalmente de todas essas manifestações. Boa noite para já para Guimarães, Senhora Isabel Teixeira, boa noite para todos aqueles também que nos vão acompanhando, já percebi também aqui a Maria, Senhor Jean Baião, Sr. Cajó Gomes, portanto, todos conseguem. E um abraço também para Torres Novas, todos conseguem ouvir. Ora bem, antes de mais, eu gostaria de fazer aqui uma referência. Isto é quase um pouco como aquelas reuniões da Assembleia de Freguesia ou da Assembleia Municipal, que antes da ordem de trabalhos tem sempre aquilo que se chama o período antes da ordem do dia. Um abraço para o Brasil e para Santos, São Paulo, Sr. José Eduardo Camargo, também para o Sr. Reinaldo Melo. E era aproveitando um pouco também este período antes da ordem do dia que eu gostaria de vos referir, que recebi hoje a informação de que um processo em que eu represento uma família russa. Muito obrigado, senhora Catarina Rolo, e desde já, uma vez mais, uma boa noite. Eu também, saudades de ter por cá para poder também intervir, muito dinâmica, muito ativa, e agradeço também o contributo naturalmente e a confiança de sempre. E eu recebi então essa notificação por parte do tribunal, no sentido de confirmar que a família russa, que estava há mais de 3 anos à espera que lhes fosse emitido um título de residência e que, no âmbito de um visto gold, e que tiveram o processo suspenso sem nunca terem sido informados de nada, e foi preciso chegarmos a tribunal e levantarmos ou movermos um processo contra a AIMA, o antigo CEF. AIMA é o nome que agora o antigo CEF acaba por ter. E aquilo que eles diziam é que estavam a aplicar uma recomendação da Comissão Europeia de Ursula von der Leyen, e em que sugeria que se suspendesse todo o tipo de processos a cidadãos russos nos Estados-membros da União Europeia. Ora bem, isso desde já, e um dos argumentos que eu invoquei foi que, desde logo, nunca ninguém informou os meus clientes que os russos tinham os processos suspensos, porque sempre que solicitaram informações à AIMA literalmente mentia, dizia que faltava uma decisão superior, dizia que faltava qualquer coisa, portanto, literalmente nós tivemos uma entidade pública a mentir e a dizer que o processo dos clientes ainda estava atrasado, que o processo dos clientes estava dependente daquilo que tivesse sido da ordem cronológica de entrada, ou seja, todo o tipo de razões foram inventadas. Quando chegámos a tribunal, não houve hipótese. A AIMA, o antigo CEF, ou diziam o que é que realmente estava a passar com o processo, ou então, se não dissessem aquilo que estava a passar com o processo, então que pelo menos fornecessem o processo administrativo para se perceber o porquê da demora. O que se está aqui a dizer e invocar, neste caso concreto, por parte da AIMA, é que os cidadãos russos têm os processos suspensos por causa de uma recomendação da Comissão Europeia. O nosso argumento foi basicamente, entre outras coisas, foi basicamente que as recomendações da Comissão Europeia, ponto número um, como o próprio nome indica, são recomendações, não são instrumentos vinculativos para os Estados-membros,
E depois, ponto número 2, essa mesma recomendação, mesmo que tivesse caráter vinculativo, essa recomendação nunca instruíra os Estados a suspenderem os processos a todos os cidadãos russos. Aquilo que instruiu foi os Estados a suspenderem os processos a todos os cidadãos russos e bielorrussos que fossem direta e especificamente alvejados pelas sanções da União Europeia. Portanto, são contextos muito diferentes. E hoje saiu a sentença e o juiz deu razão aos nossos argumentos, em toda a linha. Aliás, o juiz entendeu que todos os factos que nós alegámos foram todos eles provados, não houve um único facto que não tivesse sido provado, o que é sempre de assinalar e é muito importante. E então ordenou a que a AIMA, num prazo de 10 dias, venha a emitir os títulos de residência e tomar decisões relativamente a cada um dos membros dessa família. Isto para vos dizer que esta política xenófoba, até de ódio e de incentivo ao ódio contra cidadãos que têm uma determinada nacionalidade, como é a nacionalidade russa e até mesmo a nacionalidade bielorrussa, isto naturalmente tem de ser condenado e tem de ser combatido. Isto é uma política xenófoba. Punir e sancionar cidadãos apenas com base numa nacionalidade e não com base em uma presunção minimamente concreta e objetiva que recaia sobre eles. Portanto, isto é para perceberem como é que as instituições estão a funcionar em Portugal. Eu tenho vários processos destes em que eu represento os meus clientes, em que estamos a demandar o Estado português. Se o Estado português não cumprir, vai começar a pagar uma multa diária pelo não cumprimento desta decisão. Portanto, isto, acima de tudo, mais do que uma vitória minha enquanto advogado destas pessoas, é mais uma vitória propriamente dita do Estado de Direito e dos valores de não discriminação e também de tratamento humano que deve ser dado a pessoas independentemente da nacionalidade que tiverem. Isto de ter uma política como é que é possível que um Estado como Portugal tenha num órgão seu uma política de punir e sancionar cidadãos russos e bielorrussos apenas por causa da nacionalidade que têm. Isto pode parecer mentira, mas eu volto-vos a dizer, eu tenho aqui vários casos desses, ainda hoje saiu a sentença do tribunal que nos vai dar razão em toda a linha, e depois é muito engraçado, sem ter graça nenhuma, que há aqui um outro processo que também já teve aqui alguns avanços, e em que a AIMA diz que recebeu uma instrução superior. E não só diz que recebeu uma instrução superior para suspender todos os processos, como aquilo que eu pedi para que a juíza solicitasse à AIMA era que a AIMA então indicasse quem é que deu essa ordem e para mostrar de onde é que vem essa ordem. E sabem o que é mais curioso? É que, isto porquê? Porque eu disse que, quer dizer, ordem superior. O que é uma ordem superior? É a ordem do chefe de divisão? É a ordem do antigo diretor do CEF? É a ordem de alguma chefia intermédia? É a ordem do ministro? É que não há nenhuma lei que obrigue ou que vincule os organismos do Estado a discriminarem russos. Porquê? Porque isso é contra a lei, é contra a Constituição. Por isso é que, naturalmente, não pode haver uma lei dessa natureza. Portanto, havendo uma ordem, eu pedi à senhora juíza que interpelasse a AIMA para que a AIMA então indicasse quem é que deu essa ordem. E sabem o que é mais caricato? É que a AIMA respondeu a isto dizendo exatamente como eu vos vou dizer agora. Não sabemos de momento identificar quem é que deu a ordem, não conseguimos identificar a ordem, mas acreditamos que poderá ter vindo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, temos uma ordem, isto parece quase aquelas coisas que passa de boca em boca, olha, vem de superior, temos indicação superior para suspendermos os processos dos russos e dos bielorrussos. Passa a palavra. E não há ninguém que pergunte, mas quem é que deu a ordem, onde é que está a ordem? Não. Ok, se temos instrução superior, então vamos suspender, ponto final. E agora chegamos à conclusão que não há ordem. E não só não há ordem, como não há superior. Primeiro, porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros não tem a tutela, nem exerce a tutela sobre a AIMA e sobre o CEF. Ponto número 2, porque não há nada escrito por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros a confirmar que devem ser suspensos todos os processos. E voltamos à mesma questão. Porquê é que não existe uma ordem escrita?
E porquê é que não existe uma instrução nesse sentido? Porque é inconstitucional, porque viola todos os tratados a nível do direito comunitário. Portanto, isto parece quase um sketch do Gato Fedorento, mas a verdade é que aconteceu. Que é, isto é um pouco, se fosse na Rússia, diziam Navierhu, que quer dizer veio de cima. Ou seja, veio de cima, mas no fundo, quem é que deu essa ordem? Veio de cima. Mas quem é a pessoa que deu a ordem? Ninguém sabe. Não há ordem. Portanto, e é com base nisto que se estão a afetar e a prejudicar os direitos fundamentais de pessoas apenas porque tiveram a circunstância de nascer na Federação Russa ou na Bielorrússia. Isto é para vocês verem o que é o Estado de Direito em Portugal no ano 2024. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. E agora, vocês perguntam, ou vocês dizem, esperemos que esta decisão venha agora a impor e a decidir uma alteração aos procedimentos da AIMA. Nada. Nada. Não prevejo qualquer tipo de impacto. Isto é do género. Vamos receber uma sentença do tribunal, vamos cumpri-la, venham os próximos. E com cada um deles, é ter de ir com eles para o tribunal para continuar a pressionar a AIMA a cumprir aquilo que deveria cumprir. Isto é o estado do serviço público, é o estado do ponto a que nós chegamos enquanto país. Portanto, isto é bater no fundo. E depois toda a gente continua a dizer Naverru, 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 ponto final. Isto apenas para vos dar aqui um enquadramento de algo que eu julgo que é importante, em que o Estado português reconheceu não só que aquela recomendação não é vinculativa, como, por outro lado, que os cidadãos estão a ser prejudicados e que a AIMA tem de emitir autorização de residência, ponto final. Portanto, é neste ponto em que nós nos encontramos. Mando um abraço também para o Sr. Manuel Costa, de Ovar, tem aquele fabuloso e aquele tremendo pão de ló de Ovar que, sem sombra de dúvida, para quem não conhece, sugiro muito honestamente comprem pão de ló de Ovar, mas é de Ovar, não é aqueles que as grandes cadeias de hipermercados produzem e que não são maus, mas não tem nada a ver com o de Ovar, a verdade é essa. Portanto, recomendo vivamente uma excelente terra, Ovar. E um grande abraço também para o Rufino Marques, que está em Évora e que, aliás, foi na sequência de uma conversa com ele que me inspirou um pouco ao tema que eu vos trago aqui hoje, que é a questão do direito histórico da Rússia ao Alasca. E isto é curioso, porquê? Porque começou a ser vinculado, o presidente Putin, basicamente, tem aprovado e tem assinado alguns decretos presidenciais onde dá conta de reações que a Federação Russa deve ter no contexto das sanções, no contexto das sanções que a União Europeia e que o Ocidente têm imposto à Federação Russa e a pessoas relacionadas e oriundas da Federação Russa. Ora bem, na sequência disso mesmo, existe sempre aquilo que é a represália, que é uma decisão tomada pelos órgãos políticos da Federação Russa para darem resposta na mesma medida daquilo que é aprovado pelo Ocidente para tentar atacar a Rússia, através de sanções, ou seja, do que for. Ora bem, na sequência de uma recente ordem dessa natureza, de um decreto presidencial, de um decreto executivo dessa natureza assinado pelo presidente Vladimir Putin, foi indicado que os russos fariam, já que o Ocidente quer congelar os ativos russos presentes em território nacional, os russos vieram aprovar a decisão segundo a qual os russos, sempre que forem privados de ativos no exterior, então os russos têm o direito de se apropriar daquilo que são bens imóveis que se encontram no Ocidente e que venham até ao tempo do czarismo. Ora bem, isto foi o decreto que foi aprovado, e o que é certo é que isto rapidamente começou a ser veiculado nas redes sociais. Putin nunca assinou qualquer tipo de decreto ou qualquer tipo de instrumento normativo em que viesse dizer que o Alasca
pertence ainda hoje à Federação Russa e que não reconhece a venda do Alasca por parte do czar em 1867 aos Estados Unidos. Antes de mais, aqui um pouco de contexto para que todos percebam. O Alasca era território da Rússia, do Império Russo, durante o czarismo, uma grande parte do czarismo. Mas quando o czar decidiu envolver o Império Russo numa guerra contra o Império Otomano, nos anos de 1860, aquilo foi uma guerra que durou cerca de 2 anos e qualquer coisa. Os russos perderam mais de 500 mil de pessoas. Aquilo foi uma derrocada financeira brutal nos cofres da Federação Russa e os russos começaram a tentar perceber, bom, nós não podemos entrar em falência, como é que nós podemos, de certa forma, atenuar este rombo tremendo que estamos a levar nos nossos cofres com a participação nesta guerra contra o Império Otomano. Então chegou-se à conclusão que nós temos de recuar àquilo que era o pensamento e a realidade da época. Em 1867, data em que o czar vendeu o território, o Alasca, data em que o czar vendeu o Alasca aos Estados Unidos, nessa altura o território não era visto como é hoje, como um mero espaço de soberania e como um espaço também de projeção geopolítica. O território era visto e era abordado numa perspectiva de bem. É um bem que o Estado tem, portanto, gera riqueza, dá riqueza, pouco mais do que isso. E, aliás, basta vocês pensarem como é que foi feita, por exemplo, a partir da divisão do continente africano, quer dizer, a régua e esquadro, e este território, a partir de agora, é meu, aquele é teu. E porquê? Porque cada território permitiria a expansão de cada império e, consequentemente, o acesso a recursos naturais vendidos depois e para consumo interno, ou extraídos para consumo interno. Aquilo que aconteceu na altura, e nós podemos ver isso facilmente, aliás, se olharmos para as teorias, por exemplo, mesmo no continente africano, nós percebemos que tivemos durante muito tempo a tentativa de implementação de um princípio que se chamava o princípio da ocupação efetiva. E por isso é que, sobretudo a partir mais ou menos dos últimos 25 a 30 anos do século XIX, houve lugar ao lançamento de várias missões de expedições pelo continente africano adentro e a celebração de vários acordos e tratados de protetorado entre as potências europeias e também os reinos e os impérios indígenas que controlavam e que tinham soberania e jurisdição sobre diferentes parcelas do continente africano. Portanto, não é por acaso que nós tínhamos o protetorado. Porquê é que se chamam acordos de protetorado? Porque, por exemplo, Portugal, para conseguir garantir que um determinado espaço era seu, ou seja, era preciso explorar, marcar presença e mostrar, através dos povos que lá habitavam em cada território, que havia um sentido de pertença, um sentimento de pertença desses povos àquele império. E então a troca, basicamente, que se fazia era os reis ou os líderes tribais e dos vários reinos do continente africano que controlavam e que dirigiam aquelas terras, sobretudo terras, muitas delas que nunca tinham sido sequer descobertas ou visitadas pelos europeus, em troca de eles reconhecerem a soberania do Estado português ou do Estado britânico, do Estado francês sobre um determinado território, em troca disso mesmo, os portugueses, os britânicos, os espanhóis, os franceses, os alemães, garantiam a proteção. Ou seja, se aqueles povos juravam lealdade às potências europeias, e as potências europeias garantiam a proteção daqueles povos, ou seja, garantiam que eles nunca seriam atacados ou tocados, ou sequer ameaçados por terceiros. E era basicamente isso que acabava por acontecer, como diz aqui o Rufino Marx, e com toda a razão. Nasce assim a Sociedade Portuguesa de Geografia, onde nunca mais tivemos, infelizmente, pessoas como Roberto Ivans,
Hermenegildo Capelo, Serpa Pinto, se calhar da família da famosa jornalista Nelma Serpa Pinto, que aliás deixem-me fazer-vos aqui uma consideração muito breve sobre a jornalista Nelma Serpa Pinto, porque posso-vos dizer que se calhar de toda a SIC, e isto não é um desprimor para os outros, mas se calhar toda a SIC foi a jornalista que eu achei com uma seriedade e com um empenho acima da média. Estive várias vezes com ela em estúdio, conversei várias vezes com ela, e aquilo que eu vejo não era só aquilo que eu via em estúdio, em conversa com ela, era também aquilo que eu via fora do estúdio. E eu vejo uma pessoa que, tal como o namorado dela, João Paulo Marinheiro, outro exímio e outro brilhante jornalista, são pessoas que começam muito antes de entrarem para o estúdio, nota-se o trabalho de preparação que acabam por fazer para conseguirem fazer e entregar um trabalho profissional. Portanto, eu ouvi isso por parte da Nelma Serpa Pinto, vezes sem conta, nota-se que há uma preparação, uma tentativa até de conversar e trocar impressões para perceber a melhor forma de abordar. Não há alguém que já nasce com ideias pré-concebidas, portanto, se calhar incorporou um pouco este espírito daquele expedidor que eu acredito que seja seu antepassado, porque ter o apelido de Serpa Pinto não será, acredito eu, coincidência, a probabilidade de acontecer é muito pouca. Muito bem. Isto para vos dizer que, naquela altura em que o czar vendeu o Alasca, o território era apenas para... Porque é que os povos europeus quiseram ocupar o continente africano? Para a extração de recursos naturais puro e duro. Não era simplesmente para mostrar nós temos um país grande, temos povo, nós temos políticas. Não. Era para explorar os recursos naturais que cada um daqueles territórios tinham. E o Alasca não era exceção nesse aspecto. O Alasca, para o Império Russo, era visto também como uma forma de expansão territorial por permitir ao Estado russo a apropriação e até a extração eventualmente, recursos naturais e permitiria outros acessos a mercados, ou seja, era visto como um bem, poderia ser transacionado. Isto para vocês perceberem porque é que foi vendido. E o Estado russo estava a necessitar de financiamento. Se necessitava de financiamento, o Estado russo simplesmente achou que, o Império Russo, aliás, achou que manter uma política de proteção e forças armadas, marinha, proteger o Alasca, aquilo que é hoje conhecido como Alasca, que era um tremendo desperdício de recursos e que era preciso garantir liquidez imediata no Império e, ao mesmo tempo, reduzir os custos. E foi assim que surgiu a proposta e a ideia de venda do Alasca por parte a terceiros. Agora, aquilo que muita gente não sabe é que o Alasca foi inicialmente proposto para ser comprado ao reino do Liechtenstein. Ninguém sabe disto, ou seja, aquele que é hoje o sexto país mais pequeno do planeta poderia hoje estar estabelecido no Alasca. O Liechtenstein, porque é que recebeu uma proposta destas? Uma vez mais, nós temos de recuar à realidade de 1867. Naquela altura, os Estados Unidos não tinham nem de perto nem de longe a capacidade e o potencial que têm nos tempos atuais. Os Estados Unidos não eram a potência a nível global e hegemónica a nível global que são hoje. Na altura nem sequer havia verdadeiramente a noção de que o Alasca pudesse ser parte da política e da geoestratégia dos Estados Unidos da América. E então, como era território e tinha de ser vendido, foi proposto à família real do Liechtenstein por uma simples razão. Porque na altura estavam entre os mais ricos do mundo a família líder do Liechtenstein, que reside no Liechtenstein. E tinha uma riqueza tremendamente desproporcional face àquilo que era a dimensão do seu país. E como eles tinham reservas de ouro enormes e abissais, os russos perceberam, como era o ouro que precisavam, os russos achavam que poderiam obter ouro em troca do Alasca, que era algo, do ponto de vista dos russos, aquilo não servia para nada, aquilo apenas exigia muito dinheiro do erário público e basicamente era território sem verdadeiro interesse.
E foi assim que foi proposta à venda à família que controla e que lidera o Liechtenstein na altura. Só que eles recusaram, não mostraram interesse em obter território, porque, uma vez mais, temos de pensar nisto. Para já a distância geográfica e depois, mas nós vamos para aquela terra, uma faixa territorial gigantesca, mas nós agora vamos para lá ocupar aquela terra toda que é demasiado grande para nós. Não faz sentido. E recusaram por causa disto. Se fosse hoje, se calhar a situação seria diferente. Então surgiu a proposta, a ideia de fazer a proposta aos Estados Unidos. E a proposta de ser vendido aos Estados Unidos, eu recordo que foi vendido por menos de 50 milhões de dólares, ou seja, à moeda, à cotação de hoje, o Alasca teria sido vendido por pouco mais de 140 milhões de dólares, o que é, como devem calcular, muito, muito, muito pouco para aquilo que seria considerado parte de um Estado soberano. Portanto, é tão simples quanto isso. Mas eu recordo também que já na altura o presidente dos Estados Unidos, quando aceitou fazer um negócio com a Rússia e adquirir o Alasca, foi alvo de troça, sem mais não, sendo que, apesar do pouco dinheiro que ainda por cima pagou, foi alvo de troça no sentido de dizerem, apesar de ter pagado pouco, pagou demasiado para aquilo que vale o Alasca. Para que é que nós queremos o Alasca, etc, etc e tal. Bom, já no século XX, alguém acabou por descobrir e por perceber o verdadeiro potencial que o Alasca tem. Isto é para vos fazer este enquadramento. Foi vendido o Alasca, foi vendido por um valor considerado demasiado baixo para corresponder à realidade e para ser aceito. Aliás, há até quem diga, eu já vi isso aqui nos comentários também, que no fundo os russos foram obrigados, que houve quem aproveitasse a situação de necessidade dos russos na altura. Sim, naturalmente que aquilo foi vendido por baixo custo, porque se sabia do desespero do czar em querer obter liquidez a todo custo. Portanto, isto é para vocês conseguirem perceber, basicamente, um, aquilo que é a realidade aqui perante o Alasca. Agora, eu olho para o terreno, eu olho para aquilo que vem de Vladimir Putin, eu vejo, desde logo os ucranianos, fontes ucranianas a dizerem atenção, porque Putin assinou um decreto em que não reconhece a venda do Alasca nem soberania do Alasca. É falso. Isso é absolutamente falso. Porquê? Porque Putin nunca disse isso. Aquilo que Putin está a pensar, quando assina um decreto desta natureza, é a dizer naturalmente a herança e o legado deixado desde os tempos do czarismo, ou seja, não é só o imobiliário que foi deixado um pouco por todo o mundo com a retirada das missões diplomáticas russas. É todo um legado que foi deixado ainda desde o tempo da era czarista e que se considera que pertence à Rússia. Disputas territoriais não estão sequer em cima da mesa. E depois tivemos os jornalistas que foram abordar pessoas ligadas à Casa Branca e ao Congresso dos Estados Unidos, dizendo que Putin assinou um decreto em que não reconhece a venda ou quer anular a venda do Alasca aos Estados Unidos. Isto é pura desinformação. Não foi isso que aconteceu. E depois temos pessoas ligadas ao governo dos Estados Unidos a dizerem aconteça o que acontecer, eles nunca vão ter as mãos em cima do nosso Alasca. Ou seja, já se começa a discutir a hipótese disto poder verdadeiramente ser uma questão, a disputa territorial em torno do Alasca. Quando isto foi uma invenção, a verdade é que existem alguns grupos ligados às correntes ultranacionalistas na Rússia que estão a olhar para este decreto também como sendo uma oportunidade para poderem reivindicar a expansão territorial, por exemplo, para ocuparem o Alasca. Agora, poder político russo, não temos ninguém ligado ao poder político russo que tivesse sequer feito uma defesa dessas. Já o ex-presidente e ex-primeiro-ministro também, Dmitry Medvedev, foi curioso, foi muito sarcástico, porque ele recorreu ao Twitter para vir dizer que se os Estados Unidos não aceitam a anulação da venda do Alasca, bom, então isto vai ter de ser resolvido pela guerra. Medvedev publicou isto no Twitter, naturalmente em tom sarcástico, e claro que já houve pessoas a discutir, bom,
os russos estão dispostos a vir para a guerra, os russos estão a fazer ameaças de guerra aos Estados Unidos em torno do Alasca. Quer dizer, a loucura naturalmente está instalada, mas esta é a situação. Posso-vos assegurar que é completamente falso que Putin tenha assinado algum tipo de decreto aceitando, reconhecendo a anulação da venda do Alasca. Portanto, não há nada nesse sentido, não há nada que ateste o que quer que seja nesse sentido. Já de forma diferente, aquilo que continua a ser discutido e que já foi até aprovado em várias instâncias, é que a Crimeia continuam a decorrer os trabalhos para declarar a nulidade da cedência da península da República da Crimeia à Ucrânia em 1953, já por Khrushchev, na altura em que isso aconteceu. Portanto, existem trabalhos para poder anular, o que pode significar muito, ou pode ter significado quanto a quaisquer direitos históricos que os ucranianos possam querer invocar relativamente à Crimeia. Isto para vos dizer que o direito histórico da Rússia ao Alasca não foi reconhecido por Putin. Não tem nada a ver com isso. Foi uma invenção de jornalistas e de pessoas ucranianas com alguma visibilidade. Não existe nenhuma pretensão. Que tivesse sido assumida. Nunca foi uma questão sequer de que pudesse alguma vez o Alasca vir a ser reivindicado pela Rússia. Muito obrigado, Sr. José Eduardo Camargo, não só pelo contributo que deixa, como também pela opinião. Disse a princípio, pensei que fosse uma piada de Putin e não uma fake news criada por neocons imbecis. Pois, a verdade é isso mesmo, é que foi uma notícia falsa com intenção de poder deixar os Estados Unidos em alarme, mas ao mesmo tempo nós vemos algumas instâncias do poder político dos Estados Unidos a fazer essa invocação, essa contestação, a recusarem-se. Eles nunca vão ter as mãos em cima do Alasca, mas há outros, por outro lado, que nem sequer falam disso. E se isto tivesse sido interpretado dessa forma pela Casa Branca, tenho a certeza absoluta de que, nesta altura, nós teríamos já até chegado ao presidente Biden algum tipo de declarações desta natureza. Portanto, a senhora Yulia Mega fala aqui, o decreto fala sobre imóveis que não foram oferecidos ou vendidos por nós como um Estado. Sim, sobre imóveis que estavam fora do nosso sistema de registro e foi usado por organizações para os seus próprios fins. É exatamente isto. Portanto, não é que há reivindicações territoriais, não é disputas territoriais. Agora, o que é certo é que, desde a era czarista, houve muitos destes bens imóveis que foram permanecendo, como o próprio nome indica, imóveis, nos territórios onde se encontravam, o que significa que a Rússia, com certeza, que terá e entende ter a seu favor esse tipo de reivindicações. Portanto, isto apenas para colocar os pontos nos is, não há qualquer tipo de reivindicações desta natureza. Agora, depois, isto parece-me vir um pouco na sequência da loucura de dizer que os Estados Bálticos, que são uma ameaça e constituem uma ameaça, ou que são ameaçados pela Rússia, que pode vir a ocupar e agora vai ser destacada e mobilizada todo um aparato militar na fronteira com a Federação Russa por causa dos receios de ataque e tudo mais. Bom, é mais um devaneio para manter as pessoas assustadas. E depois nós temos um contexto desta natureza em que eu acho muito interessante. Nós chegamos à conclusão de que em 2022 falava-se que Putin tinha um cancro terminal, que a Rússia não sabia lutar, que a Rússia não tinha dinheiro para alimentar a produção de munições, que a Rússia até ao verão ia perder. O ano passado falava-se que Zelensky iria passar férias de verão na Crimeia, havia uma grande ofensiva que iria expulsar os russos de vez daqueles locais. Ou seja, nós passamos esta perspectiva de uma Rússia arruinada, derrotada,
de tentativas de golpes de Estado e que estava um golpe de Estado em curso na Rússia para derrubar Putin. Portanto, nós passamos dessa perspectiva para uma perspectiva em que já são os Estados Unidos a querer levantar a voz para fazer conhecer ao público que o Alasca ainda lhes pertence. Acho interessante, acho uma perspectiva, muito honestamente, acho uma perspectiva bastante interessante. Portanto, é só para poderem ver basicamente a forma como as coisas mudam. Passamos de uma situação de uma Rússia completamente nas lonas. Atenção, a Rússia não estava nas lonas. Na perspectiva e na narrativa ocidental estava nas lonas, para uma Rússia que agora, pelos vistos, já deixou os Estados Unidos em sentido e com muito respeitinho a dizerem que o Alasca é nosso. Portanto, é para verem como é que, às vezes, os factos e a realidade acabam, o choque de realidade acaba por mudar as perspectivas todas. Ora bem, eu com isto, eu ficaria por aqui hoje, queria apenas trazer-vos este esclarecimento, acho que também não há necessidade de criar um live, um direto, que seja demasiado longo e exaustivo, só porque sim. Acho que o mais importante eram todos estes pontos que eu aqui frisei. Espero que tenham gostado de tudo isto que vos vim explanar. Espero também que possam pôr o gosto, pôr o like, ajudem a partilhar o vídeo e a partilhar também o canal e que não se esqueçam de manter o acompanhamento, porque com certeza vamos continuar a ter novas intervenções e novas análises relativamente a tudo o que é relacionado não só com a Rússia também, mas com outros contextos, como também Palestina e Israel. Não percam, porque vamos ter novidades muito brevemente. Muito brevemente. Com isto tudo, eu faço votos de uma excelente noite a todos vocês e desejo um ótimo descanso. Até amanhã, até uma próxima oportunidade. Uma boa noite.